Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Conversamos hoje com Marília Moscovitch, que é socióloga e doutora em educação pela Unicamp. Nossa conversa foi sobre sua tese de doutorado, Feminist Gender Wars, em que analisa a circulação global do conhecimento feminista e as controvérsias que existiram na recepção brasileira do conceito de gênero. Esse rico trabalho contribui tanto para compreendermos mais adequadamente a configuração dos estudos de gênero no país, quanto para situar nossa produção numa dinâmica global, rompendo com algumas leituras reducionistas que nos coloca como simplesmente absorvendo categorias produzidas no norte e posteriormente aplicando-as por aqui. O Larvas Incendiadas faz parte do portal Desaprender, uma iniciativa que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros em desaprender.com.br. Antes de passar para a entrevista, gostaríamos de lembrar da nossa parceria com a editora Devires e a loja Queer Livros. Já falamos dessa parceria por aqui no episódio passado, mas queremos reforçar. Ao comprar um livro com o nosso link, o Larvas vai receber uma pequena porcentagem da sua compra como apoio. Você ganha mais conhecimento, apoia uma pequena editora independente e também o seu podcast de estudos de gênero e de sexualidade. Mas lembre-se, só vamos receber de volta parte da sua compra se você utilizar o link da loja que está na descrição desse episódio. Então não esquece, viu? Fique agora com a nossa conversa. Olá, ouvintes do Larvas Incendiadas. Eu sou Marília Moscovitch. Eu sou formada na Unicamp. Fiz a graduação, mestrado e o doutorado lá. Comecei com a graduação em Ciências Sociais. Fiz o mestrado e o doutorado na Faculdade de Educação, porém na linha de pesquisa lá de Ciências Sociais e Educação, né? Então, não abandonei as Ciências Sociais, não fui para Pedagogia, isso é uma confusão que o pessoal faz um pouco. Enfim, agora eu atualmente, moro em Berlim, como Research Fellow de um programa que chama German Chancellor Fellowship, da Fundação Alexander von Humboldt. E trabalho, na verdade, no momento, com uma pesquisa que é acadêmica por um lado, mas não é ligada à academia por outro. Eu estou trabalhando com um festival de cinema e numa pegada um pouco mais de divulgação científica e de produção de material para compartilhar essa pesquisa de formas mais populares, como o próprio podcast. Então, é isso que eu venho fazendo. Resumidamente, muito resumidamente, é isso. Eu sou cientista social, mestre e doutora em educação pela Unicamp. Obrigado por ter aceitado o convite. E antes da gente entrar no seu trabalho, contextualiza um pouco pra gente como é que você chegou a se interessar por esse tema da recepção do conceito de gênero no Brasil. O que te levou a pesquisar isso, Marília? Olha, eu acho que essa é uma pergunta excelente. Eu acho que gostaria até de parabenizar você por fazer essa pergunta para todo mundo, porque é muito, muito bacana quando a gente conhece um trabalho acadêmico, a gente saber sobre o processo, né? Sim, quer dizer, o trabalho acadêmico o trabalho é trabalho, né? Então, quer dizer, qual foi o processo que gerou aquele conhecimento que foi produzido ali? No caso da minha pesquisa, isso começou, na verdade, foi uma pergunta que me fizeram na minha seleção de mestrado ainda. Eu procurei responder ela no mestrado porque eu precisava dessa ferramenta que é o conceito de gênero no meu mestrado. O meu mestrado é sobre desigualdade de gênero na carreira acadêmica. E como me fizeram essa pergunta, eu fui investigar ela no mestrado e saí com um monte de outras perguntas que eu resolvi tentar entender melhor no doutorado e, enfim, acabou dando origem a essa pesquisa, a essa tese. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: eu tinha escrito um projeto, eu queria entender, né, a desigualdade entre homens e mulheres na carreira acadêmica e tal, e uma professora virou para mim e falou assim: a sua pesquisa é sobre gênero ou é sobre mulheres? E aí eu olhei assim para na hora da entrevista de seleção e falei assim: eu ainda não sei responder essa pergunta direito, mas uma parte do meu mestrado certamente agora será dedicada a responder. E aí, durante o mestrado, que eu comecei a estudar mesmo o conceito de gênero, porque eu sabia sobre gênero
meio como uma coisa en passant, assim, uma coisa, quer dizer, eu sabia que existia essa coisa que se chamava gênero, eu sabia que em algum momento tinha se parado de falar em sexo para falar em gênero, e eu sabia que tinha alguma coisa a ver com mulheres e feminismo. Agora, exatamente como, o que é o conceito e tal, eu não tinha tanta ideia, né? Eu prestei a seleção do mestrado em 2009, para começar em 2010, é uma época em que essa discussão de gênero e o conceito tal não estava colocada como está hoje no campo da militância com tanta força. Era muito restrito. Então, depois eu entendi isso fazendo doutorado, né? Nessa época, 2009, 2010, o campo acadêmico mesmo de estudos de gênero estava com esse conceito muito bem formulado, institucionalizado, etc., havia pouco tempo também. Então, não tinha extrapolado a academia ainda e chegado na militância. Isso foi um processo, inclusive, que eu vivi, essa chegada, digamos, do conceito de gênero na militância feminista, ou seja, no campo político, saindo do campo acadêmico do campo político, eu tive a oportunidade de viver isso, e ver isso acontecendo ao vivo, e ver isso acontecendo ao vivo foi também parte das minhas inquietações que geraram a tese, porque eu comecei a participar de política quando eu era muito nova, em 99, eu tinha 12 anos, eu era presidente de um grêmio estudantil que a gente fundou, comecei a estar no movimento secundarista, e eu venho de uma família de militantes, né, meu pai e minha mãe são militantes, meu pai é sindicalista, minha mãe era militante trotskista, sempre foi feminista, sempre ouvi falar de feminismo, para mim nunca existiu descobrir o feminismo, como para muitas pessoas, porque eu cresci com isso dentro de casa. Então, eu sempre estive nesse meio, assim, né? E nesse período em que eu estava na graduação e no mestrado, eu participava de grupos de maneira autônoma, então eu não era ligada a nenhum partido, e participava, assim, participava de um coletivo aqui, de outro coletivo ali e tal. Em 2010, foi fundado o Blogueiras Feministas, né? A internet não era coalhada de feminismo como é hoje. Não, era é bom contar coisa. isso para as pessoas, era outra coisa. A gente, para encontrar um blog de uma feminista, a gente tinha que caçar no Google, assim, com 15 mil palavras-chave, porque se você digitasse blog feminista, apareceu um monte de blog, tipo, totalmente misógino, xingando o feminismo das primeiras 3 páginas do Google, e você tinha que ir lá atrás, lá no fim você encontrava a Lola, que era muito lida, né, a Lola Aronovitch. Então, assim, e aí, isso foi uma coisa assim, era super difícil. Nos blog rolls, que as pessoas mais novas não devem nem saber o que é, que era uma lista de links que ficava no cantinho de todo blog, tinha lá uma lista de links de blogs indicados. Esses blog rolls, eles nunca tinham indicação de blogueiras mulheres, muito menos feministas, então tinha toda uma briga política para as mulheres ocuparem espaço e as feministas ocuparem espaço como produtoras de material, né, texto na internet, assim, né, texto político e tal. Então tinha essa movimentação no final dos anos da década de 2000. Olha, eu já tô me sentindo muito velha, porém é real, já foi faz tempo essa década, já faz uma década que foi essa década. E eu lembro muito disso, porque eu era muito próximo nessa época da Cíntia Semiramis e da Érica Pretz. Ah, sim, exatamente. Pois é, então a Cíntia era outra que era bastante lida. Sim. A Cíntia e a Lola eram bastante lidas e era meio que só elas, assim, nenhum outro blog era muito lido, né? A Lola até fazia um concurso de blogueiras pra dar uma up, assim, né? na leitura, e assim a gente acabou conhecendo muita gente daí, né? E aí, em 2010, quando teve a campanha presidencial, foi criada uma lista de e-mail de blogueiros feministas, meio que para fazer frente ao blogueiros progressistas, que, enfim, não tinha nenhuma mulher quase envolvida e tal. E aí, só que essa lista extrapolou esses propósitos da eleição e de rebater o machismo que ia ser feito contra a Dilma, né, nessa primeira campanha e tal. E a lista acabou extrapolando essa função e virou uma espécie de coletivo de blogueiras, né? Então, virou um coletivo político virtual bastante interessante e um laboratório para muita gente. Muita gente que hoje é muito conhecida na internet ou referências feministas na internet veio do Blogueiras Feministas. Então isso é uma coisa interessante, né? Veio dessa costura aí. E o que eu percebia, estando no mestrado, né, no período que eu estava no Blogueiras Feministas, era o período que eu estava fazendo mestrado. Eu estando nesse coletivo e estando na academia, trabalhando com gênero, começando a ler essas coisas e tal, eu comecei a ver que, tipo, quando eu tentava trazer as coisas da academia, tinha uma bronca de ser tudo muito acadêmico.
E quando na academia se tentava trazer as coisas da militância, tinha sempre meio que essa bronca de ser tudo muito político. Aí eu já ficava com essa pergunta, né? Então, beleza, mas como é que então a gente pode juntar academia e política? Tipo, tem que ser possível. A gente tem que encontrar uma mediação. O que acontece que esses campos não estão se bicando se eles deveriam, na minha opinião, política, se bicar? Eu ficava com essa pergunta. E a gente viu daí na década de 2010, essa década que agora nós estamos encerrando, foi uma década em que a gente viu entrar com bastante força no campo da militância feminista, muito por causa da internet, isso é importante notar, a gente viu entrar com muita força a discussão colocada pelas transfeministas, né? Então, o ponto de vista colocado pelas transfeministas e que não tem como você trabalhar com transfeminismo sem trabalhar com categoria gênero. Então, na verdade, essa inquietação, para mim, aí eu comecei a olhar e falar assim, mas as pessoas estão explicando isso e a gente está lendo isso e daí tem todo esse conhecimento aqui construído sobre essa questão. Por que é que às vezes a gente leva isso para o campo da política e no campo da política as pessoas não entendem? Como que alguém pode olhar e falar, não, isso vamos jogar no lixo tudo que é esse conceito de gênero e dizer que, né, homem nasce com pinto, mulher nasce com buceta. Isso não faz sentido. Da onde que vem essa resistência? Não é possível que seja só uma ignorância ou uma recusa de um conceito. Tem que ter uma coisa por trás. E aí é que eu comecei a rascunhar no final do mestrado essa pesquisa. E a minha orientadora, eu tenho que fazer o devido reconhecimento. Eu trabalhei com a Ana Maria Almeida, que é uma professora da Faculdade de Educação da Unicamp, desde a minha graduação. Então, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu nem trabalhava com gênero. Quando eu fui para essa discussão do gênero, do mestrado, ela embarcou junto comigo. E no doutorado também, então foi muito legal, assim, ela é uma super parceira de trabalho, assim, pra mim, até hoje. E ela sempre me jogava perguntas excelentes como orientadora, uma orientadora, assim. E eu lembro quando eu tava tentando escrever o projeto de doutorado, eu não sabia muito bem o que eu queria estudar, eu falava, eu posso estudar isso, aquilo, tem tanta coisa que eu posso fazer e tal. Ela virou pra mim e falou assim, Marília, você tá perdida porque você tá com a impressão de que você pode estudar qualquer coisa no doutorado. Mas você precisa lembrar que se você olhar para a tua trajetória, para a tua posição, né, assim, na sociedade e tal, para o que você carrega, para o que você já fez, para o que você já estudou, para suas habilidades, você vai encontrar uma pesquisa que só pode ser feita por você, no sentido de que essa pesquisa ela tem grande potencial se ela for feita por você carregar todas essas coisas que você carrega já da sua história, da sua experiência e das suas habilidades, quaisquer que sejam elas, né? E no caso com texto, com idiomas, com outras coisas. E aí eu fiquei com essa pergunta, e foi dessa pergunta que nasceu a ideia de estudar a recepção do conceito de gênero. Originalmente era na América Latina. Eu ia trabalhar com Brasil, Argentina e México. Gente. E... Pois é. A gente sempre entra com projetos muito maiores do que a gente dá conta, né? Então, mas você sabe que eu cheguei a fazer uma boa parte dessa pesquisa grande, assim, né? Eu, inclusive, cheguei a ser aprovada e estava de passagem comprada para um estágio no México. Eu fiquei um tempo na Argentina, fiz campo. Só que o que aconteceu foi que, aí a gente traz o lado real das pesquisas acadêmicas. Em 2015, a minha namorada faleceu, um dia assim, do nada, faleceu, e o processo de luto que eu vivi depois disso foi muito, muito, muito complicado. Então, por muito tempo eu não conseguia trabalhar e tal. Então, eu tive que, para conseguir fazer um doutorado que eu ia conseguir terminar, eu tive que cortar, na verdade, o México e a Argentina, usar eles meio que de background, assim, só para eu ter noção, né, de que algumas coisas eu podia achar que eram normais e na verdade são específicas do Brasil. Então esse conhecimento serviu para alguma coisa, mas ele está, assim, a parte de dados mesmo acabou ficando guardada para uma próxima ocasião, para um artigo, para, enfim, né, talvez um pós-doc, vamos ver. Mas aí foi isso. Então no fim ficou o Brasil. Entendi. Sobrou o Brasil. E entrando um pouco mais na sua pesquisa propriamente dita, eu acho que a gente pode seguir aqui a nossa conversa mais ou menos como o caminho que você segue mesmo na sua tese. Antes da gente falar da recepção, então, desse conceito aqui no Brasil, conta pra gente um pouquinho ali o que você faz no seu primeiro capítulo dessa história do conceito de gênero propriamente dito, da formação dele, né? Sim, eu acho isso foi uma das coisas muito interessantes que eu acabei trombando no processo da pesquisa. E esse primeiro capítulo, ele acabou sendo resultado, na verdade, de uma inquietação até de definição do escopo da pesquisa, né? Porque quando a gente fala recepção do conceito de gênero,
quando você pergunta para as pessoas o que é gênero, as pessoas acadêmicas mesmo, as pessoas têm versões muito diferentes do que seja isso, né? Embora exista um conceito que é conceito mesmo, tipo, e aí eu tento fazer também nesse capítulo, né, a diferenciação de quando que gênero está sendo usado como palavra, como descritivo, quando está sendo usado como conceito, quais as variações do conceito e tal. Isso foi uma coisa interessante. E aí eu fui fuçar, né, então, tá, beleza, por que algumas pessoas usam gênero assim ou assado, por que outras não usam gênero e tal. Então, eu percebi, e sobretudo com bibliografia, né, então teve algumas pessoas que me ajudaram muito. Uma delas foi a Heloísa Buarque de Almeida. A Heloísa, eu fiz um curso com ela de gênero e antropologia no mestrado, que me ajudou bastante. E além de ter feito esse curso com ela no mestrado, conversei muito com ela ao longo da pesquisa também. Tanto sobre o caso brasileiro, quanto sobre, enfim, a parte teórica e tal. E sempre as conversas com ela me ajudaram muito. É sempre bom reconhecer, né, essa rede de pessoas que ajuda a gente quando a gente está fazendo pesquisa. E, né, a pesquisa ela é tributária também do contato com essas pessoas, dessas trocas. Bom, no primeiro capítulo, eu comecei a buscar o que se falava, então, sobre mulheres e gênero e tal. Porque começou com essa coisa de Women's Studies, né, de estudos da mulher, ou Étude Féminin na França, eles falam feminino e não de mulheres, que é interessante também. E aí, a primeira coisa que é importante marcar é que muita gente tem muita divergência na maneira de contar essa história, e eu percebia isso na bibliografia que eu consultei, porque muita gente fala assim, mas tá lá na Grécia Antiga, o Platão tá falando sobre o papel da mulher na sociedade e tal. E aí você vê, com essa pergunta eu falei, tá, mas por que a gente não inclui isso, né, em estudos de gênero da mulher e tal? E aí eu comecei a olhar, e que tá colocado lá na tese, né, tem até um certo período da história, as mulheres têm muito pouca entrada na universidade, então aí a gente vai pra condição material da coisa, né, qual é a materialidade que produz aquele conhecimento, aquele pensamento. Então, até um certo momento da história, as mulheres, era muito raro poderem frequentar a universidade. Então, você tem uma primeira entrada massiva de mulheres na universidade só lá no século XX, e em alguns países, né? E aí você tem ondas de entrada diferentes, tal. E isso vai influenciando a possibilidade de fazer também Women's Studies. E isso, e ao mesmo tempo, no campo político, claro, o aparecimento do feminismo. Dizer que a questão da mulher é uma questão política, né? Que é uma questão social, que é uma questão política, ou seja, que não é biológica, que não é médica e tudo mais. Então isso vem também um pouco de como a política e a militância mudam o pensar de uma certa época, porque disputam esse pensar, né? Porque fazem ações, porque produzem texto, porque estão lá, enfim, militando. E como isso acaba refletindo também no que é legítimo perguntar academicamente sobre a sociedade. Isso é uma coisa bastante interessante que eu tentei deixar explícita, né? Espero que eu tenha conseguido. Então tem esse momento em que as mulheres entram mais na universidade, aí elas começam a organizar produção de pensamento e tudo mais. É engraçado, só um parênteses, é interessante que quando eu falo para as pessoas que a Simone de Beauvoir não era professora de nenhuma universidade, as pessoas ficam chocadas, mas ela não era. Ela era professora de liceu, ensino médio, porque você não tinha um espaço para as mulheres serem super professoras de universidade naquela época e tal. Então ela escreve lá o segundo sexto e tal, não sei o quê, sendo professora de ensino médio. Vale lembrar, porém, que professor de ensino médio concursado na França naquela época era a profissão dos sonhos. Ainda hoje é uma profissão bastante concorrida, é uma profissão que tem, claro, passou por um processo de precarização, mas se comparar com o Brasil não tem nem comparação, mas é assim, era uma posição vista socialmente na França também, como uma posição de produção intelectual, não era só na universidade que isso acontecia, isso é importante notar, mas de toda maneira, ela não dava aula na universidade. Bom, vamos voltar. E aí tem esse momento em que as mulheres entram na universidade e começam a propor essa coisa que vai chamar estudos da mulher, né, de certa maneira. Essa é uma parte da minha tese que eu chamo de, né, dos estudos sobre mulheres aos estudos da mulher. Então, a diferença é que quando começam os estudos da mulher, você tem uma mudança de que as mulheres, elas não são só um apêndice, né, um objeto apêndice, tratado como uma especificidade face a um universal, que na verdade não tem nada de universal, que é o masculino. Simone de Beauvoir em 49 já vai colocar isso aí. Então, em vez de estar como um objeto nesse sentido, os estudos da mulher propõem que a mulher seja um objeto central, que a mulher seja um objeto estudado por mulheres, que a mulher seja um objeto enquanto sujeito político, um objeto de estudos enquanto sujeito político. Então, a criação dos estudos da mulher
mulher tem muito a ver com isso. E aí, os estudos de gênero, eles vêm, e os estudos da mulher pegam isso também e tal, vem um pouco também num outro movimento que acontece no século XX, né? Sobretudo porque as ciências sociais são criadas no fim do século XIX e fazem esse movimento de tentar explicar a sociedade sem recorrer à biologia, sem recorrer, né? Então tentar dizer, olha, não, esse fenômeno aqui é um fenômeno social, esse fenômeno é um fenômeno social. Então, no processo de se tornar uma ciência considerada legítima, a sociologia, a antropologia, as ciências sociais também precisam reivindicar quais são os seus objetos. E reivindicar quais são os seus objetos significa dizer que tal coisa é melhor estudada quando a gente olha para ela como um fenômeno social. Então, já os estudos da mulher já fazem isso também. Vão fazer isso, vão dizer, não, olha só, não nasce mulher, torna-se. Quer dizer, né, assim, nem era estudos da mulher o que a Beauvoir estava fazendo, mas, enfim, só para dar uma ideia aí da base do tipo de pensamento que vai aparecer. Sim, e eu acho interessante também pontuar que esses estudos já surgem também bem nos primórdios das ciências sociais, né? O Sexo e Temperamento da Margaret Mead, por exemplo, é da década de 30, né? Acho que é 35, eu sou ruim com data. Mas, assim, acho que é 35. Vamos lá, 35 as ciências sociais não tá, e a antropologia não estava tão consolidada assim, né? Apesar que a antropologia ainda é um pouco mais antiga, né? Mas mesmo assim, né? Exatamente. Dizer que são estudos novos, como muitas vezes a gente recebe essa crítica, é uma farsa. Não, total. Isso acompanha as ciências sociais. Os estudos sobre a mulher e o que hoje a gente chama, né, de estudos de gênero e tal, esses objetos, eles acompanham as ciências sociais desde sempre. Principalmente por meio da antropologia. E é uma coisa que eu vou ressaltar na minha tese também em algum momento, que essa relação com a antropologia é interessante também por isso. Porque a antropologia se perguntando sistematicamente sobre, né, sistemas de parentesco, casamento, circulação de pessoas, no caso, daí, vamos dizer, depois da circulação de mulheres, né? As trocas, a sexualidade, a reprodução social e tal, ela vai entrar nesses temas que são temas que foram tradicionalmente nas ciências sociais considerados como pertinentes à mulher de alguma forma, estudos sobre a família e tal. Então, tem um pedaço da tese em que eu chego a comentar um pouco disso também. Embora essa relação com a antropologia não seja suficiente para determinar por que os estudos de gênero no Brasil aparecem muito fortes na antropologia. E isso eu vou falar na tese também. Mas, enfim, tem essa movimentação, né, de sair da biologia, de uma explicação biológica, ou biologizante, ou biologicista, sei lá, para uma explicação quanto fenômeno social. E o conceito de gênero aparece nesse movimento. Ele aparece no movimento de tentar fazer essa explicação. Ao mesmo tempo, concretamente, politicamente, geopoliticamente, sei lá, se a gente puder dizer, tem também um processo que acompanha isso, que está meio paralelo, de certa maneira, enfim, que é background disso aí, que é também a transição da Europa para os Estados Unidos como centro do globo, né, digamos, como centro global de produção de conhecimento e como centro, talvez diriam alguns, né, do imperialismo e tal. Então, você tem um deslocamento aí. Então, você tem, num primeiro momento, essa produção toda europeia, principalmente francesa e tal, pelo menos aqui eu tive acesso, mas a gente pode ver também na Alemanha e até, enfim, as anglófonas europeias e tal. Mas você tem, depois do final da Segunda Guerra, tanto esse processo de crescimento econômico, de estabelecimento econômico enquanto grande potência dos Estados Unidos, né, quanto no sentido da produção intelectual. Então, existe, isso aí tá também bem melhor fundamentado do que eu consigo dizer aqui, claro, na tese, né? E é interessante que o conceito de gênero ele vai nascer justamente do diálogo entre França e Estados Unidos, né? Ou melhor ainda, entre produção francófona e produção anglófona. Então, quando a Gayle Rubin ela vai escrever o Trafficking Women, e ela desenvolve o conceito sexo-gênero, né? De sistema sexo-gênero, que é, digamos, a base, o embrião para o conceito de gênero. Quando ela faz isso, ela vai dialogar ali diretamente com os franceses e o Engels. Isso é uma outra coisa interessante aí que eu vou chegar já, mas ela vai ter esse diálogo com o Lévi-Strauss e com o Lacan, né? E tem a ver com as próprias traduções desses autores sendo feitas nos Estados Unidos naquela época, que tem a ver também com Maio 68. Quer dizer, a Gayle Rubin publica esse texto em 75, ela estava escrevendo ele há um tempo e tal, e quando estoura Maio 68 e nos Estados Unidos, né, toda a resistência à guerra do Vietnã e tudo mais,
mas a juventude que está nas universidades começa a se perguntar qual é a função da universidade, por que a universidade não está lidando com esses problemas concretos e gigantes que estão acontecendo na sociedade que estão vivendo nessa época. E essa relação também com o movimento estudantil, com a organização sindical, tudo isso vai passando, e aí entra no meio, né, e tem lá a Revolução Cubana que vai acontecer, que vai mudar uma série de paradigmas, enfim, tem todo um processo também relativo à esquerda, mas eu nem entrei muito nisso, assim, tão de cabeça na tese, porque já era um outro assunto gigante. Mas a questão é que as pessoas vão se fazer essas perguntas e vão influenciar a maneira como esse conhecimento pode ser organizado na sociedade, né? O fato de que a Gayle Rubin está discutindo com Engels não é pouca porcaria. A origem da família, a propriedade privada e o Estado do Engels, que aliás teve uma edição nova agora pela Boitempo, para a qual eu escrevi um pós-fácil, vale fazer o jabá. Esse livro do Engels, ela conta, né, que ele estava sendo usado muito pelas feministas nas universidades nos Estados Unidos. Na época, principalmente as estudantes ligadas à New Left, então tem a New Left, começa lá nos Estados Unidos, né, e tem criada a revista também, a New Left Review, você vai, enfim, todo um movimento ali de aproximação da universidade com a esquerda na época. Aí ela vai discutir com Engels porque as pessoas estavam lendo isso como referência, como única referência marxista sobre a condição da mulher, né? Eu imagino também que não tivesse muita tradução ainda de textos das próprias feministas soviéticas e tal, mas... É provável que não. Pois é, então, tem essa coisa que daí também, isso durante a tese foi muito louco, porque eu tava fazendo a tese, e minha vontade, assim, em vários momentos eu poderia ter enveredado mais para essa discussão das traduções, e eu como uma pessoa que já fiz tradução, enfim, vivo um pouco nesse meio por pessoas, né, do meu convívio, e por ser editora também, eu ficava muito assim, nossa, cara, eu preciso entrar nesse negócio da tradução. Quem sabe sai um artigo específico sobre isso, né, porque eu levantei muitos dados sobre isso, sobre tradução, e como, pra gente entender também como os autores circulam, né, depende de um trabalho humano gigantesco, que é você convencer alguém a botar dinheiro pra pagar um tradutor, pra esse tradutor fazer essa tradução, pra essa tradução sair, pra ela vender, pra circular. Quer dizer, é todo um trabalho você fazer um autor ser lido num país novo, né, que não é o dele. E não só isso, assim, eu acho que essa é uma dinâmica importante que a gente tem que analisar. E outra coisa, principalmente quando a gente tá trabalhando com esses tempos, quanto mais remoto, mais difícil isso fica, de literalmente como o texto físico sai de um lugar e chega em outro, né? Porque hoje em dia, pelo computador, é muito fácil. Você manda um e-mail de PDF, claro, daí da Alemanha pra mim, pra cá. Mas antes era correio, né? Exato, assim, claro. É uma dinâmica muito diferente de como que o texto físico circula também, né? E aí como que a circulação dos corpos também é importante, né? O que vai influenciar, por exemplo, na sua análise do Brasil, quando você pega um pouco a questão do exílio, né? Que permite o contato com alguns textos, né? Mas não muito spoilers aqui, senão a gente... Exato, chegaremos lá. Essa relação com o marxismo e com a esquerda, ela permeia a minha tese toda, né? Ela não é um capítulo, ela não é uma coisa central, mas ela é, digamos, uma espécie de eixo também, porque ela aparece quando a gente fala do conceito de gênero ser elaborado pela primeira vez enquanto conceito, mas ela vai aparecer quando a gente olha para as pesquisadoras brasileiras no meio da ditadura, né? Vai aparecer, enfim, lá no final, quando eu tô falando também do contexto atual, né, de produção e tudo mais. Então, isso vai aparecendo. Mas, enfim, e aí a história meio que do conceito de gênero é essa. E eu tentei também, nesse primeiro capítulo, fazer uma definição, acho que já entra no segundo, talvez, no final ficou no segundo, acho, como eu dividi. Mas, enfim, eu tentei também olhar como é que as pessoas usam o conceito de gênero. Então, tentei fazer uma espécie de apanhadão da bibliografia, eu li muita coisa. Eu acho que tudo que apareceu na minha frente na pesquisa, em termos de tentar discutir teoricamente o que é gênero, eu li, assim, em inglês, em francês, português e espanhol. Tipo, então é muita coisa, sabe? E aí, a partir desse apanhadão de bibliografia, eu fiz de maneira relativamente resumida, quem sabe também pode virar um artigo, uma tentativa de definir melhor os usos do gênero. Então, quais são os usos? Eu proponho 3. Proponho que existem as pessoas que falam em gênero como um termo, de maneira descritiva, então, simplesmente onde poderia estar mulheres ou sexo, se fala gênero, só. E isso muitas vezes nem influencia na própria metodologia e maneira da pessoa olhar para a própria pesquisa, isso é uma crítica que eu tenho. Inclusive, quando eu dou parecer de artigo, essa é uma questão que eu sempre olho muito, assim, falo, olha, aqui você está usando gênero, mas por que se a sua pesquisa não está falando de gênero? Que é, na verdade, a pergunta que me fizeram lá no mestrado, né? Eu tô repetindo ela agora. Acho que é uma ótima pergunta. Não, isso para mim faz todo sentido, aliás, para também reconhecer
o trabalho também das pessoas que nos influenciam, nos orientam, né, assim, é uma das coisas que a Marlise também, que foi minha orientadora, sempre me questionou e questiona as outras pessoas. Aliás, ela tem um texto que é justamente sobre isso, né, chama Teorias e Gênero e Teorias de Gênero, que ela questiona justamente como algumas pessoas usam o gênero, porque pra ela, gênero necessariamente é uma categoria política. Se você não tá falando de dinâmicas de poder, né, você não tá usando o gênero enquanto um conceito pra ela, né, você só usou aí um marcador que falar gênero ou sexo não faz diferença nenhuma. Não faz diferença, É uma variável dicotômica, é uma variável, na verdade, uma variável exato. Ponto. Exatamente. E quando eu tava no mestrado, pra mim era muito confuso um período, porque eu tava trabalhando com estatística. Eu trabalhei no mestrado com análise geométrica de dados, então eu trabalhei com bancos de dados enormes e tal. E trabalhando com estatística, a estatística é sempre apresentada em termos de sexo, né? Então tem uma coisa assim, como é que eu podia, uma das perguntas que me levou a estudar mais o conceito de gênero era assim, como é que eu posso usar uma estatística que está colocada em termos de sexo, um dado que foi produzido em termos da categoria sexo, se eu tô falando de gênero, como que eu faço essa mediação? E é isso aí, só pausa a parte, só para as pessoas ficarem curiosas e ler meu mestrado. Ou para você me convidar a um podcast só para falar do meu mestrado. Pode ser também, a gente convida outro dia. Mas eu acho que tem um vídeo, porque teve um projeto da Unicamp, do Pagu, chamado Miseal, acho, que se não me falha a memória, que eles fizeram um apanhado também, assim, de produção de estudos de gênero na Unicamp na época. E tem um que é a entrevista comigo. E acho que tá no YouTube até. Bom, a questão tem esse uso de gênero, que é meio que o uso da palavra e não do conceito. E aí, quando a gente vai para o uso do conceito, eu percebia que tinha duas vertentes, assim. Que eu chamei de uso conceitual substitutivo, já vou explicar por quê. E o outro que eu chamei de original conceitual ou conceitual original. É muito difícil quando a gente está fazendo pesquisa criar um nome novo para uma coisa, né? Porque você fala assim, eu lembro muito da minha orientadora quando eu estava na graduação, ela falando assim, imagina um entomologista que encontra uma espécie de inseto nova. Como que esse cara escolhe o nome, sabe? Tipo, uma coisa completamente nova, que você nunca viu. Tipo, sabe? E aí eu ficava muito assim, como é que eu vou dar um nome para esses negócios que eu tô querendo falar, né? Também pode ter sido que a minha escolha de nome tenha sido horrível. Às vezes o pessoal vai olhar até e vai falar que bosta, mas é o que tinha na hora e acabei indo com isso mesmo. Um dia, quem sabe, eu hei de refinar essa nomenclatura. Mas a questão é que tem uma forma de usar o conceito de gênero, de entender o que do que se fala quando se fala gênero, que na minha leitura, e é o que eu tô propondo na tese, na minha leitura, de acordo com toda a bibliografia que eu li, de todo mundo que tá discutindo isso e tal, ela é, na verdade, repetitiva de conceitos anteriores, principalmente de um conceito que vem da teoria francesa, antes do gênero existir, que é o rapport social do sexo, relações sociais de sexo. Relações sociais de sexo é um conceito que veio das francesas, principalmente ligadas ao marxismo e tal, por isso a questão das relações sociais de sexo tem a ver com toda a teoria marxista e tudo mais. E esse conceito, ele é um conceito que ele trouxe boa parte da inovação do conceito de gênero, na verdade não é bem do conceito de gênero, veio primeiro nas relações sociais de sexo, que é a ideia de que você está trabalhando com um sistema, esse sistema ele é relacional, homem e mulher são categorias dentro desse sistema, então é impossível analisá-las em separado. Tem uma série de coisas que as pessoas hoje associam direto ao conceito de gênero que ele tomou de um debate que veio de antes dele. E tudo bem ter tomado, não é tomou no sentido como eles roubaram, não, conhecimento se produz assim, isso é dialética, então não tem problema, mas é só importante entender essa origem, né? E muita gente usa a ideia de relações sociais de sexo, mas fala gênero. Até já vi em alguns lugares relações sociais de gênero, que é quase uma atualização / tradução assim da coisa, porque na prática o conceito não muda. Na prática o conceito continua sendo o mesmo, o conceito que é delimitado, reivindicado e tudo mais. Então, isso foi uma das coisas que eu reparei, assim, né? E daí eu ficava, bom, mas então qual que é a diferença com quando tá falando gênero mesmo, que não seja isso? Existe, né, isso e tal. E aí eu fui lendo e vi que daí, quando entram definições como, por exemplo, pra ficar numa bem conhecida, como a Butler vai trabalhar com gênero, quando ela propõe a matriz heterossexual e vai tentar definir isso em termos teóricos no problema de gênero, e depois no Corpos que Importam, em outros livros dela, quando ela faz isso, qual que é a diferença desse tipo de abordagem, ou que a própria Gayle Rubin tá fazendo também, quando ela propõe o sistema sexo-gênero, né? Qual a diferença desse tipo de abordagem
abordagem para as relações sociais de sexo. A questão é que quando se fala normalmente em relações sociais de sexo, você tem uma ideia de que existe um sexo biológico, que o gênero é a construção em cima desse sexo biológico. Então, por mais que a gente entre ali que ele é relacional, que tem todas essas questões que são carregadas para o próprio conceito de gênero nesse uso que eu chamei de original conceitual, da Butler, da Rubin e outros também, por mais que a gente faça isso, você ainda tem uma manutenção ali dessa ideia de que existe uma genitália, né, um sexo biológico, e que o gênero é apenas a construção social em cima disso. Agora, o que esse conceito original conceitual, né, esse Butler, Rubin, afins, etc., vai fazer é justamente dizer, não, esse sexo biológico que vocês estão dizendo que existe na natureza, ele não existe na natureza. Ele já é uma produção do próprio gênero enquanto sistema. Só porque a gente tem um olhar generificado, que a gente olha um pênis e uma vagina e entende como duas coisas diferentes, opostas, irreconciliáveis. É, digamos que um passo além do processo de tirar desse campo que é o gênero, tirar isso da biologia, né? É um passo além nesse processo de tirar isso da biologia, assim, é tipo assim, não, a biologia, nem a biologia é biológica, tipo assim, não vai fazer esse alongamento aí da coisa, né? Entendi. E é interessante, uma das coisas importantes dessa primeira parte toda da minha tese, que é tudo isso antes de entrar no caso brasileiro e tal, é propor que, por mais que nos estudos feministas e estudos de gênero hoje, a gente coloque como se fossem matrizes teóricas opostas, falar em relações sociais de sexo e falar em gênero, na minha visão elas não são opostas, elas são uma herdeira da outra. E aí, por que a gente tem essa impressão de que elas são opostas? Daí que é o exame do objeto, digamos, da tese, que é entender todas as tretas políticas aí no meio. Legal. Acho que com isso a gente já pode começar a fazer a transição mais pro contexto brasileiro. Só que antes de fazer essa transição, Marília, eu quero fazer um parênteses metodológico aqui com você, para você explicar um pouco pro ouvinte e pra ouvinte, porque a forma como você vai analisar essas controvérsias sobre a recepção do conceito de gênero no Brasil, você faz isso metodologicamente através de uma ferramenta que você chama de prosopografia, né? O que é uma prosopografia, Marília? Como é que você faz isso? Ixi, lá vem. Agora corre risco até de eu falar bobagem, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz isso. Sem problemas. Explica brevemente, só pra gente entender o que é isso, né? Beleza. A ideia de trabalhar com prosopografia é sempre quando você... Assim, se a gente fosse resumir muito, de um jeito grosseiro, a gente poderia dizer que a prosopografia é como se fosse uma biografia de um grupo. Mas ela não é exatamente a biografia de um grupo. Ela não é uma biografia. Não se trata de você pegar todos os micro detalhes e contar lá que a pessoa estava aqui, ali, fez isso, aquilo, tal. A ideia da prosopografia é o acompanhamento da trajetória, só que em vez de você fazer um acompanhamento da trajetória de uma pessoa, você faz o acompanhamento da trajetória de um grupo. E para isso você cria uma série de critérios e marcadores que dentro do escopo do que você está estudando são importantes, porque X ou Y, porque você faz todo o estudo anterior, né, para montar isso. E aí você vai observando como que esses marcadores articulam essas pessoas no espaço social. Então, quem é que estava... Eu tinha, na época, isso é uma coisa interessante, assim, eu não sei, não me lembro se no final, na versão da tese, foi a imagem disso ou não. Mas eu trabalhava e eu gosto muito de trabalhar com lousa, né, em casa e tal. Então, sempre tem um quadro branco, uma lousa, uma coisa assim, porque eu acho que conviver visualmente com o objeto e com os dados faz você ter ideias melhores. Quando você não tá pensando nele, você tá pensando nele, sem querer, sabe? Então, eu tinha um quadro e eu ia escrevendo os nomes das pesquisadoras brasileiras ligadas ao começo da discussão sobre o conceito de gênero no Brasil. Então, eu ia botando assim, fisicamente na janela, era uma janela que eu tinha, assim, de vidro, eu escrevia no vidro, era uma janela e eu escrevia, assim, fisicamente, mais perto umas das outras, os nomes que pareciam que elas estavam meio sendo do mesmo grupo, que eu tinha a impressão de que elas eram do mesmo grupo, que elas estavam falando coisas parecidas, que elas eram do mesmo programa de pós-graduação, que elas estavam se citando mutuamente. Então, conforme eu ia lendo, eu ia preenchendo uma tabela e fazendo isso visualmente, né? E aí depois, quando eu comecei a levantar os outros critérios e marcadores da prosopografia, aí você começava a ver outras conexões que faziam sentido. Então aí, além de ver que a fulana e a Beltrana são do mesmo programa lá de pós-graduação, eu vi que as duas foram exiladas
casadas no mesmo país. Daí não sei quem foi para, sabe? Você começa a ver que tem certos padrões dentro do grupo que você está prosopografando. Então, eu não li uma biografia individual de cada uma dessas autoras, e nem precisaria, dentro do quadro da prosopografia, para entender os movimentos, trajetórias e processos que são meio gerais dentro do grupo. Então, quando falta numa prosopografia, você tem uma lacuna de informação de um indivíduo, por outras informações que você tem, você consegue entender qual o lugar dele dentro desse movimento mais geral dentro do grupo. Então, no sentido de movimento, desde movimento literal, assim, do tipo, para onde essas pessoas viajavam, e até no sentido metafórico, assim, do tipo, criar um novo programa de pós-graduação, criar um grupo de pesquisa e outras coisas assim. Então, só para dar um exemplo, né? A prosopografia, ela é um método em que você sistematiza a trajetória, o percurso e o movimento de uma série de indivíduos que são considerados um grupo por algum motivo, e aí você vai recortar na sua pesquisa. Obrigado, eu acho que é importante a gente fazer isso só para entender um pouco mais também como é que você tá contando essa história e analisando também essas disputas, né? Pra gente então passar um pouco mais propriamente pro conteúdo específico, né? O Brasil, ele tem também, assim como nos Estados Unidos, claro, com as suas particularidades, né? Um primeiro momento, que não sei se a gente pode falar de estudos de gênero, mas um momento mais de estudos de mulheres, ali entre a década de 60 e 70, com alguns estudos pioneiros, né? Vamos mencionar, por exemplo, a Safiotti, né? Conta um pouquinho pra gente disso, pra depois você entrar na recepção propriamente do conceito de gênero. A questão do Brasil, acho que é importante sempre a gente notar que tem, como eu falei lá no comecinho do podcast, quando eu começando a falar um pouco do conceito de gênero, tem uma questão muito central aí, que é a presença das mulheres nas universidades, né? Então, quer dizer, para você ter estudos da mulher e de gênero nesse sentido que a gente está falando e que eu estou falando, preciso ter tido um movimento de entrada massiva de mulheres na universidade num certo momento histórico. No Brasil, isso tem uma primeira leva de crescimento aí nos anos 60, mas você tinha algumas pioneiras, assim, como as próprias Safiotti, né? Safiotti, tanto que eu até coloco isso, assim, na tese, né? No momento em que falo um pouquinho mais da produção dela, nessa primeira produção dela, que é a Mulher na Sociedade de Classes. Quando ela produz a Mulher na Sociedade de Classes, ela tá num contexto bastante específico, até do que é produzir conhecimento no Brasil e tal, e ela é uma pioneira, né? Eu até falo, não sei nem se eu uso esse termo na tese, talvez sim, não me lembro, mas ela faz isso de um lugar muito pioneiro, né? Quer dizer, você não tem um super escopo, assim, de super monte de estudos e tal, mas tem, num certo momento, nos anos 70, 60 para 70, né? Você tem um começo disso dentro da história, o pessoal que começa a tentar colocar a história das mulheres como estudo, e dentro de letras e literatura, pensando na escrita das mulheres, nas autoras mulheres e tudo mais. É curioso, daí só trazendo o que não está na tese, que foi o que eu observei na Argentina. Na Argentina, essas são duas áreas que até hoje são líderes, assim, de estudos de gênero. Você tem muita gente da letras e da literatura. E no Brasil isso mudou. Daí só falando para quem não leu a tese e está ouvindo o podcast, na tese tem toda uma questão também que está colocada, que é como é que as diferentes disciplinas e áreas das ciências sociais e humanidades vão ocupando diferentes espaços dentro da construção disso, né, que a gente chama hoje de estudos de gênero. Como que num certo momento, certas áreas e certo tipo de conhecimento disciplinar é mais proeminente, em outros momentos outro, e por quê, como é que tem esses vai-e-vens, né, entre história, antropologia, sociologia, política, etc. Então tem essa coisa que é interessante. Só que tinha uma dificuldade muito grande dessas pioneiras dos estudos das mulheres no Brasil, e muito concreta, que é a ditadura. Quer dizer, a gente tem um golpe militar em 64, e você tem, né, uma série de mecanismos de controle que são colocados. Muito diferente da Argentina, em que você teve queima de livros em público, em que as pessoas realmente, né, teve a maneira como essa perseguição ela se expressou no Brasil e na Argentina foi diferente. Então, no Brasil ainda teve muita gente que permaneceu na universidade, ainda conseguindo produzir alguma coisa em algumas universidades, né, no período da ditadura, mas mesmo tendo as pessoas que foram exiladas e tudo mais, enfim, é diferente a maneira como isso se expressou. Mas no Brasil você tinha dificuldades muito grandes de colocar isso, porque todo o tema
Você não podia fazer uma unbox, por exemplo. É muito interessante essa coisa nos anais da unbox que eu observo na tese, né, que eu observei para fazer a tese, que você tem, assim, a primeira reunião da unbox, depois da abertura, depois que termina a ditadura, ela é explicitamente militante, assim, é uma coisa, assim, é visível, ela é sobre trabalho, desigualdade, não sei o que, isso, todos os trabalhos estão falando disso, tudo, sim, é muito claro isso. E quando você vê antes, durante a ditadura, você não podia ser tão explícito. Quer dizer, você até encontra uns trabalhos lá que estão sendo críticos, mas é muito suavizado, porque você não podia juntar não sei quantos mil pesquisadores do Brasil inteiro para falar de desigualdade de trabalho no meio da ditadura, você ia todo mundo preso, entendeu? Então você tinha que ter seus truques lá para conseguir discutir ciências sociais no meio da ditadura. Isso influencia a própria publicação do livro da Safiotti, né? Que apesar de ter sido defendido em 66, só foi ser publicado mesmo enquanto livro, né? Na década de 70, não lembro o ano, né? Mas acho que 75, né? Não posso estar errado. Exatamente. E a própria apresentação do Mulher na Sociedade de Classe como tese, né? Porque ela tem o Florestan, dizem, reza a lenda daí, né, das fontes que eu consultei e tal, e o Florestan diz pra ela, olha, você precisa entrar num cargo estável, você precisa ser livre docente, não sei o quê, então você precisa apresentar essa tese aí, tipo, logo pra você poder ter estabilidade e não ser demitida, porque a ditadura vai chutar todo mundo. E aí ela vai e apresenta isso, tanto que é muito curioso o caso da Safiotti, né, ela não tem um doutorado, ela é livre docente sem um doutorado, que é uma coisa que a estrutura universitária de hoje jamais permitiria fazer, mas na época você tinha digamos, a gente fala que a pós-graduação e a carreira de pesquisa no Brasil nessa época, elas não eram altamente institucionalizadas como hoje. Quer dizer, você não tinha processos definidos de maneira institucional que valem para todo mundo e tem que ser assim, e esse é o processo, funciona assim, etc. Isso vai vir depois. Isso começa um pouco assim nos anos 70, 80, mas principalmente nos anos 90, que isso vem com força, né? Quando o Paulo Renato é ministro da Educação, que esse processo começa em algumas universidades e tal. E aí tem a nova LDB em 96, então tem um monte de mudanças aí nos anos 90 que vão fazer isso. Então a própria carreira, isso é uma coisa importante, né? As condições concretas em que as pessoas produziam conhecimento era diferente. Então a gente também às vezes olha e fala, por quê? Por que a pessoa, né? A pessoa demorou 10 anos para fazer o doutorado, mas era outra coisa, tinha outro significado, né? Tinha outro peso. Você tem que olhar essas diferenças para também não ser muito anacrônica, né? Sim, não, com certeza. E aí a partir da década de 80 a gente já começa a receber mesmo esses primeiros usos, né, e esse primeiro debate com essa produção específica mais sobre gênero, né. E você separa na forma como você vai analisando, em dois clusters, o cluster militante e o cluster das antropólogas. Conta pra gente um pouco desses dois clusters, dessas posições específicas de cada um, das suas configurações e seus debates também, por favor. Vamos ver se eu lembro. Exatamente, né? Claro que eu lembro, mas né, vamos ver se eu consigo pegar assim com os detalhes mais interessantes para quem não leu a tese. Né? Vamos começar então pelo cluster militante. O que você acha? Que também vamos lá. Ele tem a ver com a Safiotti, tem a ver um pouco mais com esse período anterior também, né? Várias dessas pioneiras estavam ali, né, nesse militante. Né? Sim, isso sim. É importante, isso é importante colocar, né? Que esse tema, por que eu separei em dois clusters? Isso é importante colocar, eu acho. Ok. Porque eu comecei a olhar a produção dessas autoras, porque como que eu fiz a pesquisa concretamente? É importante falar, né? Como que a pesquisa foi feita pra gente saber por que ela teve os resultados que teve. Então, assim, como que eu fiz? Eu peguei a produção, fiz um mapeamento de todo mundo que publicou livro, artigo, etc., discutindo o conceito de gênero, usando o conceito de gênero nessa época. Então eu fui lá e peguei todo mundo que tá lá falando teoricamente, defendendo que o conceito de gênero é bom, ou dizendo que o conceito de gênero não é bom, e tudo mais. Porque essa era a coisa. Quando o conceito de gênero ele começa a ser discutido, nos anos 80, você tem as pessoas que vão dizer, esse conceito é muito bom pra gente pensar X, Y, Z, papapá, e as pessoas que vão falar, não, esse conceito é imperialista, e é americano, e ele não vai entrar, e não sei o quê. Então, só resumindo muito, né? Mas tem uma certa resistência, né? E que é normal, toda vez que chega um autor novo, um conceito novo, etc., como eu falo na tese, ele não chega num vácuo, ele chega numa rede de produção de conhecimento,
conceito e disputas políticas, disputas teóricas, etc., que já está colocado. Então é claro que as pessoas localizam imediatamente isso e se opõem ou aceitam e tal, e tem certas resistências e certas afinidades, né? Isso, qualquer processo de recepção, eu acho que isso acontece. E, enfim, a bibliografia que eu consultei sobre outros processos de recepção também mostra isso. Tudo. Então, isso é importante. Então, quando o conceito de gênero chega, você tem meio que isso, assim. E aí eu fiz essa separação nesses dois clusters porque foi esse o critério que eu usei. Eu pensei, tinha um grupo de pessoas que estava defendendo muito esse conceito e muito promovendo ele e tal, e tinha um outro grupo de pessoas que estava, em geral, dizendo que esse conceito era problemático, principalmente porque ele tirava o foco da categoria mulher e politicamente isso era complicado. Então, esse principalmente, assim, eu estou resumindo muito porque tem outros argumentos dos dois lados, né, mas principalmente essa era a diferença, assim, central entre os dois. Então, só que esse cluster que eu chamo de cluster militante, esse grupo que eu chamo de grupo militante, ele também não é homogêneo. Então, não dava para eu dizer assim, são as marxistas, são as socialistas, são aquelas que estão em partido político. Não, porque você tem pessoas que não são. Então, você tem o pessoal lá da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, você tem pessoas que estão mais ligadas à produção de política pública, você tem várias coisas, e não necessariamente elas são super de esquerda socialista, revolucionária e tal. E você tem as que são marxistas e tudo mais, nesse cluster militante, e tem, inclusive, a Eva Bly, por exemplo, né, que foi senadora pelo PSDB. Exatamente. Tudo bem que era uma época que o PSDB era mais à esquerda, né, mas mesmo assim... Exatamente. É uma visão liberal. Ela não é comunista, não é marxista, nunca foi, nunca será. Quer dizer, nunca foi, não sei, né, não sei da biografia, mas nunca será, talvez. Mas é isso mesmo. Então você tinha essas pessoas mais ligadas à discussão de gênero como uma ferramenta para se fazer política pública, digamos. E isso tanto do pessoal que foi depois ocupar secretaria do PT e tal, principalmente no Nordeste, a gente vê muito isso, quanto o caso da Eva Bly, por exemplo, né? Ou a própria Fundação Carlos Chagas, cuja função está diretamente ligada a pensar a produção de política pública. E isso tudo tem a ver também com um movimento que começa e fica muito forte nessa época dos anos 70 e 80, que é a ideia de que as ciências sociais precisam servir ao Estado. As ciências sociais, a pesquisa em ciências sociais, é que ela tem que ser uma ferramenta do Estado para a produção de política pública mais eficaz. Isso não é uma verdade universal sobre as ciências sociais. Isso é uma ideia específica que foi muito disputada sobre o que tem que ser as ciências sociais e que ganhou muito fôlego e muito dinheiro nos anos 70 e 80, principalmente. Né? E nos anos 90 isso é já, assim, tipo, tomado totalmente, né? E aí vem também com todo o crescimento do neoliberalismo, da ideia de gestão eficiente do Estado e tudo mais. Então, tem todo um movimento histórico aí acompanhando que a gente não pode também abandonar, né? E ficar só assim no caso, senão a pesquisa também não contribui grandes coisas. Bom, então tinha esse grupo militante, digamos, que era mais assim. E o grupo, que antes eu estava chamando de grupo acadêmico, mas eu resolvi chamar de grupo antropólogo, porque no fim das contas acabou sendo majoritariamente pessoas antropólogas ou que estavam trabalhando na antropologia, que propunham uma perspectiva crítica teórica aí do que é gênero, enfim, da teoria de gênero e tal, que tinha a ver com propor isso para dentro da academia. Não no sentido de que a academia não tem que ter uma relação política. Muitas delas vieram, inclusive, de uma experiência com o feminismo enquanto militantes. Então, não é que elas não têm o seu lado político ou que o lado militante não tem seu lado acadêmico. Não é disso. Não é isso. Não são separados, né? Só que a proposta, né, o que elas estavam dizendo ali era que esse conceito ele é útil porque ele é útil em termos de analisar diferentes objetos de pesquisa, mesmo que isso não sirva diretamente para produzir uma política pública. Porque a questão é que para produzir uma política pública você precisa ainda focar na categoria mulher e tal, para você pensar em termos de pesquisa não necessariamente. Só assim, resumindo muito, né? Mas resumindo muito é mais ou menos por aí a diferença entre esses dois grupos, né? Não, e eu acho interessante duas coisas. Primeiro, eu acho muito interessante como você explora as próprias diferenças internas de cada campo, de cada cluster, quer dizer, né? Porque dentro do próprio cluster militante, não era homogênea essa recusa ou aceitação do conceito de gênero, né? E da mesma forma dentro do cluster antropológico, né? Assim, tudo bem que tinha uma tendência maior à aceitação, né? Mas a forma como cada uma manejava também o conceito era um pouco distinto, né? E outra coisa que eu acho interessante também é essas diferentes formas de relação também com o movimento, né? Eu acho, assim, muitas dessas do cluster
militante estavam participando, por exemplo, daquelas produções de alguns jornais feministas de ONGs, né? Tipo, se não me engano, o Brasil Mulheres na época, não é? E mesmo que desse cluster antropológico, tinha algumas também participando desses movimentos. Eu não vou me lembrar especificamente, mas se não me falha a memória, sim. Sim. Mas eu acho interessante, o que eu acho interessante é como algumas delas, principalmente desse cluster antropológico, começam a estudar o movimento, né? E que gera algumas tensões, inclusive, né? Que você trabalha com essa questão, essa tensão, por exemplo, no trabalho da Bibia, né? Isso. É um caso excelente, né? E eu até chamei de tough love, né? Tipo, amor duro, amor áspero, não sei como traduzir isso, né? Essa expressão no inglês, mas que é quando elas colocam, como eu coloco no subtítulo, né? O feminismo como um objeto para a ciência e a ciência como objeto do feminismo. E você tem também essa discussão que vem já de outros espaços acadêmicos de outros países, e ela também se reflete nessa disputa aí no Brasil, que é justamente, tipo, então se a gente coloca estudos de gênero e estudos feministas, a gente muda a própria forma de entender o que é a produção de conhecimento. Aí você vai ter tanto gente que vai falar, esse conhecimento produzido anteriormente ou de outra forma, ele é o conhecimento masculino, e o conhecimento dos estudos das mulheres é o conhecimento feminino, né? E aí você vem um conceito de gênero e vai destruir isso e vai falar assim, não, é uma questão de gênero, é diferente de falar que é o conhecimento masculino e feminino, parará. Tem todo esse outro universo de discussão aí que também se reflete nesse momento. E aí, quando o feminismo se torna um objeto, então, de estudo, no caso do trabalho de doutorado da Bibia, né, último mestrado, me lembro agora, se foi um mestrado ou doutorado, eu acho que foi um mestrado, né, você tem toda uma tensão colocada. Por quê? Porque era como ela colocou de um jeito interessante, ela era uma menina, né, produzindo um trabalho de mestrado, analisando as ações políticas que os grupos mais velhos e mais estabelecidos, etc., estavam fazendo, e as pessoas se sentem muito doídas, de certa maneira, né? A gente fala, quando eu comecei a minha pesquisa mesmo, essa da tese, teve uma pesquisadora que, quando eu estava apresentando uma ideia de projeto e tal, ela virou e falou assim para mim, você sabe que essa não é uma pesquisa para se fazer amigos, né? E acho que a questão da pesquisa da Bibi era um pouco isso, assim, né? Não é uma pesquisa para se fazer amigos, porque você tá dentro daquele campo, mas você tá fazendo uma crítica daquele campo. Então, nem sempre as pessoas querem ouvir, ou nem sempre elas vão se reconhecer naquilo que está sendo dito. Assim, quando eu fiz a minha pesquisa, eu trabalhei principalmente com material bibliográfico, porque as pessoas simplesmente não quiseram falar comigo. Assim, as pessoas não quiseram me dar entrevista, sabe? Muitas não, algumas não podiam. Teve algumas que queriam e não podiam por data, por fim, né, outros problemas, mas foram minoria. A maioria das pessoas sequer me respondia ou falava, não dou entrevista, não quero. E é muito louco, né, porque, quer dizer, o nosso trabalho enquanto cientistas, ele precisa tá objeto também de produção científica sobre o trabalho científico, quer dizer, essa meta-ciência aí, ela é necessária. Então, é muito louco que tenha tido essa resistência. Foi uma coisa importante para o meu trabalho perceber que talvez certas feridas ainda estejam abertas a essa discussão. Talvez ainda seja difícil para algumas pessoas toparem, porque você perde o controle. Na medida em que você dá uma entrevista para alguém que está com outro projeto que não é seu, de falar sobre o seu trabalho, você perde o controle do que está sendo dito sobre o seu trabalho, sua trajetória, né? Então, é uma coisa, enfim, complexa, né? Sim. Não, eu acho que você tem razão, assim, que hoje essa disputa, ela já, de certa forma, foi pacificada, né? Acho que hoje em dia não é grande mais a disputa sobre usar o conceito de gênero ou não, né? Mas há pouco tempo atrás ainda era, assim. Eu vou te ser bem sincero, eu vi um pouco ainda resquício dessa disputa. Eu cheguei a ver a Analice Alcântara Costa em uma série de mesas, pegando e falando assim, e ela sempre usava de forma muito jocosa, né? Ela chamava as genéricas, né? Esse foi o termo que era utilizado, né? Pra pegar e mencionar de uma forma jocosa essas pessoas que utilizavam do termo gênero, né? Ela foi uma desse cluster militante, né? Ela também é meio que uma... Não sei se ela seria na sua tipologia de segunda geração, ou talvez uma das pioneiras. Acho que é segunda. Eu também não sei. Acho que ela tá em segunda. E ela era uma das mais resistentes, né? A utilizar esse conceito. Analice, pra ouvinte que não saiba, né? Faleceu
tem pouco tempo, né? E ela foi uma das fundadoras do NEIM, da UFBA, né? É uma pesquisadora muito importante para os estudos de mulheres. Sim, ela tá aqui no meu cluster militante. Eu tive a oportunidade de ver ela mais de uma vez, né? Falando isso. E, ao mesmo tempo, também, hoje também a gente tem a impressão de que isso tá pacificado. Acho que eu gostei da expressão que você usou, mas, na verdade, é uma impressão. Por quê? Que é isso que eu tento colocar um pouco na tese, né? Porque como a gente está falando de conhecimento produzido na periferia do capitalismo, quando a gente fala de Brasil, eu vou usar a periferia aqui, apesar de não gostar de explicar em termos de modelo centro-periferia, mas eu vou usar só para ficar fácil de entender, porque senão vai ser um outro debate aí. Sim. Mas como a gente está falando de conhecimento produzido na periferia do capitalismo, no caso do Brasil, a gente está falando de uma situação também de dependência econômica para financiamento de pesquisa. Quer dizer, mesmo quando a gente pensa no financiamento público, a gente pensa em uma série de, por exemplo, convênios, etc., do Estado brasileiro, que dependem diretamente de fechar acordos com coisas que são fora do Estado brasileiro, com outras coisas, como o próprio Banco Mundial, como, enfim, assembleias da ONU, como, enfim, qualquer outra. Existe uma série de mecanismos, espaços e agências que estão atuando aí. E aí o que acontece? Se você tem um trend, assim, uma moda, né, uma tendência, digamos, de que certo tipo de abordagem seja considerado melhor nesse espaço global, que não é tão global assim, né, que é dominado por alguns países poucos, mas tem influência e impacto global, quando você depende economicamente da sua pesquisa ser financiada por dinheiro que vem desses lugares, você tem que dar um twist na sua pesquisa para ela caber ali, porque senão você fica sem dinheiro e não faz nada. Mesmo que você politicamente discorde. Então, por exemplo, isso que eu falo na tese da Safiotti, que é muito interessante, que é uma pessoa que é muito crítica ao conceito de gênero durante a maior parte da sua vida, lá no finalzinho da vida que ela vai dizer que não, que ela mesma achava que era uma bobagem o que ela falava antes, que ela viu que tinha realmente um potencial interessante esse conceito e tal, mas ela precisa usar o conceito. Mesmo que ela esteja contra, ela precisa achar um jeito de usar o conceito. E isso é que é interessante quando a gente analisa a periferia do capitalismo, que é o que eu chamo de microsistemas de categorias mistas, que é pegar as categorias daquele escopo teórico que você realmente acha que são boas e misturar com essa nova, que é o gênero, e daí você tira coisas como relações sociais de gênero, né? Ou você tira coisas como tentar definir, fazer uma definição própria de gênero, que não seja aquela que você discorda, mas ainda assim chamar de gênero, mesmo que concretamente aquele conceito seja muito mais parecido com relações sociais de sexo, né? E tudo mais. Você não pode recusar simplesmente. Não, a Safiotti mesmo faz como isso. Como as francesas, né? Eu sempre falo que as francesas, elas só puderam recusar o conceito de gênero até muito recentemente. Na França é muito recente se falar em gênero, é tipo de 10 anos pra cá que se fala em gênero na academia, e ainda assim é muito mal visto ainda hoje em várias escolas, estão super no começo, assim, do conceito de gênero chegando lá, e tipo, isso acontece que elas, como francesas, puderam se dar o luxo de recusar o conceito de gênero, coisa que na periferia do capitalismo não se pode fazer. Então é importante isso, assim, é importante lembrar também desse fator econômico até da produção de pesquisa. Sim, eu acho que tem fatores econômicos, fatores outros também de quem consegue se legitimar dentro dessa hierarquia acadêmica. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa legal também que você mostra, como principalmente esse cluster da antropologia conseguiu fazer uma coisa que eu acho uma estratégia muito importante, muito interessante, de conseguir se legitimar não como um gueto, mas como parte do núcleo central da própria antropologia e conseguir alguns cargos, inclusive, de destaque dentro dessas associações. E isso ajuda também a legitimar o seu arcabouço teórico, né? Ajuda a legitimar que gênero é um conceito importante, né? Enquanto algumas dessas outras do cluster militante foram ficando mais na periferia, não todas, as claro, áreas. Assim, vamos mencionar, assim, querendo ou não, Eva Blay é professora da USP, né? Apesar que a Eva Blay, ela adota mais, ela não é tão ela não rejeita tanto, né? Mas a Analice, por exemplo, era professora na UFBA, né? Que é uma grande universidade, mas Salvador ainda é uma periferia comparado, por exemplo, com Campinas, né? Com o Unicamp ali, né? Não, e não só periferia no sentido de periferia do local da universidade, mas da área, né? Então, por exemplo, essas antropólogas, elas se colocaram, que eu chamei, essa discussão, digamos, de tática, assim, né? Se você faz o gênero e estudos da mulher ser uma coisa separada, ser um gueto, ser uma área nela mesma, ou uma disciplina nela mesma, ou se você faz isso ser transversalizado em todas as áreas, né? Que a gente chama de transversalismo. E aí o que acontece é que as antropólogas, elas vão lançar mão exatamente do transversalismo. Elas vão dizer, olha, não, gênero tem que
tá, tipo, dentro da antropologia, em tudo, não sei o que, tal. E elas vão ocupar esse lugar dentro da disciplina de antropologia. Então, elas se voltam para esse lugar político de dentro da disciplina e da produção de conhecimento da antropologia. Enquanto, nesse cluster militante em geral, não. Você não tem uma organização dessas mulheres chegando, tipo, falando, não, o gênero tem que estar em todo lugar da sociologia, tem que estar em todo lugar da política, tem que estar em todo lugar, e ocupando esses espaços também. Então, acaba ficando... digamos que foram diferentes estratégias das pesquisadoras, né, dentro desses diferentes clusters aí, com essas diferentes visões sobre o que são os estudos de gênero, o que é o conceito de gênero e tal, que acabaram tendo resultados diferentes, né, mas o que é interessante é que a contingência, ela é a mãe da criatividade, assim, nesse caso, né, quer dizer, o fato de que não existe recurso disponível para pesquisa, não existe um recurso enorme disponível para pesquisa, de que não existia um arcabouço teórico brasileiro produzido sobre o tema ainda, de que, enfim, muito dessa produção, né, está sendo feita por pessoas que também não estão dentro de uma posição de poder dentro das suas disciplinas, ou seja, já estão em posições mais ou menos marginais na época e tudo mais. Isso dá também, ao mesmo tempo que isso limita, isso também dá uma flexibilidade para criar e para você, porque você não tem tanto rabo preso, entre aspas, né, você não tem certos limites também. Então, dá uma certa flexibilidade para que a coisa seja criativa também, de certa maneira. Então, e a necessidade de criação, né? A necessidade de criação e criatividade como uma estratégia para sobreviver às limitações, inclusive de não ter financiamento e, enfim, ter outros limites da pesquisa, né? Então, essa coisa de você criar um sistema, o que eu chamo lá de microsistemas de categorias mistas, né? Tipo, você faz isso e mistura categorias diferentes de arcabouços teóricos diferentes, que talvez no país de origem deles não fosse misturável, mas aqui no Brasil você pode. Por quê? Porque aqui no Brasil você precisa fazer isso e você fazendo isso você elabora uma outra coisa teórica que é completamente nova, né? E eu tentei romper um pouco na minha pesquisa com essa visão bem colonialista, assim, de que a periferia produz dados e o centro produz teoria, porque essa é uma divisão na produção global de conhecimento que está colocada em termos ideológicos, né? Então, de que os dados vêm da periferia e a teoria vem do centro. Então você pega lá, você é brasileiro, você vai pegar lá um autor europeu, estadunidense, etc., e você vai simplesmente aplicar aquela teoria na sua realidade para entender. Só que a sua realidade é materialmente diferente. Como é que você não faz uma adaptação da teoria? Como que você faz uma pesquisa que está olhando a realidade brasileira e não produz uma ferramenta teórica a partir da dialética, digamos, entre o poço que separa aquela teoria produzida na Europa e o dado que você está vendo que é brasileiro e a realidade material da sociedade brasileira, né? Então é nesse jogo, nessa dialética que a gente é capaz de produzir coisas brilhantes na periferia. Sim. E olhando para Brasil, Argentina e México, que foi, né, o que eu acabei estudando mesmo, escrevendo só sobre o Brasil, é absolutamente fascinante olhar isso, sabe? Como tem coisa criada e não é reconhecido como produção, não é reconhecido como produção teórica, não sai desse gueto e tal, que aí vai pro finzinho da minha tese que eu já tô falando mais aqui. Tem duas coisas que eu acho que eu queria ressaltar dessa fala, assim. A primeira, que eu acho importante quando você menciona essas condicionalidades, é pra gente ter uma interpretação um pouco mais cuidadosa e não pensar que a gente tá atacando um dos clusters ou outro cluster, um tava errado, outro tava certo, Sim, assim. exatamente. São diferentes estratégias e que algumas dão mais certo do que outras, pelo menos do nível de legitimar o seu conhecimento e sua vertente teórica, né, assim, não é aqui um dizer, nossa, essas genéricas absurdas, olha que absurdo esse povo que usa gênero. Ou então, olha que absurdo esse povo que rejeita gênero e fala para usar patriarcado, né? Assim, não. Né? São diferentes estratégicas e entender mesmo que existem disputas políticas internas da ciência, né? Assim, sociologia da ciência é isso. Acho que isso é um ponto que eu acho interessante da gente ressaltar aqui na nossa conversa, para também tomar um certo cuidado como esse texto, né? Esse áudio vai ser recebido, né? Outro ponto que eu acho importante da gente mencionar, que eu acho que você faz isso de uma forma muito incrível, Marília, é de que ao resgatar essa história, né, a gente mostra isso que você estava mencionando aqui agora, de que como o Brasil estava produzindo conhecimento um tanto quanto inovador, e de mostrar também que, assim, uma forma muito cruel de olhar para o Brasil é sempre esse olhar, né, orientalista, né, de falar como o Brasil é atrasado. Bem, não só estávamos produzindo coisas originais, como estávamos discutindo contemporaneamente com essas pessoas, né? O conceito de gênero não estava
estabelecido no norte global, nesse período que a gente começa a debatê-lo também, né? Totalmente. Então não é só assim de falar que a gente chega uma coisa pronta aqui, nós mastigamos, né, e engolimos isso. Não, isso nós participamos desse processo, né? Exatamente. Nós participamos desse processo. Eu até fico assim, sempre fiquei muito pensando quando estava escrevendo, Ana. Nem sei se no fim eu fiz isso, mas eu queria muito colocar como epígrafe do meu trabalho só antropofagia nos une. Porque a sensação que eu tinha escrevendo o tempo inteiro era isso, assim, sabe? Esse processo antropófago, como diziam os modernistas, né? Mas na ciência, né? Na ciência social. Então, como é que a gente tem isso? E não na interpretação normal da antropofagia modernista, que é aquela ideia de que a coisa vem da Europa, a gente mastiga e faz outra coisa. Não, no sentido de que aquilo que a gente faz é uma coisa única e unicamente e exclusivamente brasileira, que só poderia ser feita no Brasil, né? Pelas condições e questões que estão sendo analisadas aqui e tudo mais. Então, é muito importante a gente manter isso, né? E por isso eu fiz questão de colocar, mesmo que de maneira bastante talvez rascunhada ou preliminar, né, no final da tese, esse finalzinho, que é a parte 3, que eu chamo de o Sul do Sul, né, que é a produção de conhecimento intersticial, que eu digo, que não é nem produzido exatamente no campo acadêmico, nem no campo político, mas, tipo, no meio, onde falta os dois, assim, sabe? Onde não é aquilo que não é. E aí enfim, várias brisas aí também com, tipo, Lacan, com Hegel, várias coisas, dessa coisa do negativo, né, do que não é, da onde a palavra não diz, da onde o limite não aponta e tal. Mas ao não dizer também tá dito, né, ele aparece e tudo mais. Enfim, é toda essa discussão. Mas a questão é que é justamente isso, assim, né, como é que não ser esse centro, não ser o centro de cada disciplina, e não ser homem, e não ser etc., dá um espaço de produção original e criativa dessas autoras, né? Enfim, e de como, infelizmente, essa produção não chega, porque não é só que ela é produzida no Sul, mas ela é produzida em português. A produção em português, ela é o Sul do Sul, é o que eu digo, sabe? Quer dizer, quando eu até brinquei outro dia no Twitter, falei assim, pode o subalterno falar? Depende. Se ele falar inglês, talvez até possa. Porque cruel, a produção até a produção que chega pra gente, como decolonial, não sei o que, é tudo em inglês, entendeu? Quer dizer, tudo totalmente colonial, assim, de certa maneira. Porque é tudo assim, o autor escreveu, tipo, mas é de um país, mas escreveu em inglês, e por isso que chega. Que é todo esse processo da tradução, e de chegar, e das línguas que as pessoas falam, e tudo mais, então... Não, vai falar de conhecimento todo um outro rolê. Né, e cita Boaventura, né? Exatamente, né? E tá lá, o português europeu falando de conhecimento do Sul. Enfim, né? Marília, pra gente ir caminhando então pro final, assim, tem alguma coisa que você sente que faltou da gente conversar aqui? Alguma coisa que eu não perguntei, ou que você esqueceu, e que você acha importante? Nossa, não. Eu acho que foi excelente, assim. Que acho ótimo. Que deu pra gente cobrir todos os aspectos. Acho que quem tiver mais curiosidade, só lendo a tese mesmo. Convido a ler. Infelizmente, ela tá publicada só em inglês por enquanto, que foi o idioma no qual eu apresentei e defendi a tese. Eu defendi em várias línguas, mas a tese foi apresentada em inglês. Enfim, eu espero ter como traduzir ela, porque assim, a tradução é um trabalho super longo, né? A tradução de uma tese, ainda que tem todo um trabalho teórico e tal, é uma coisa mais longa ainda, e eu não tenho dinheiro para pagar alguém nesse momento para fazer, infelizmente. Cheguei até a orçar, justamente porque queria, e não deu certo. Aí eu não sei, eu tô em dúvida aí se os ouvintes tiverem uma boa ideia, se toparem fazer um crowdfunding, a gente de repente consegue pagar alguém para traduzir essa tese. Eu adoraria. Tomara que a gente encontre alguma forma. Mas bem, pra gente encerrar de verdade, então, eu sempre abro no final um espaço para as pessoas fazer alguma indicação, seja alguma indicação de texto, cultural, ou seja indicação também de alguma coisa que você tá construindo, fazer seu jabá, assim, alguma coisa que você tá lançando, igual você já falou, é bom lembrar de repetir aqui, né, do livro, da nova tradução do livro do Engels, né, com um prefácio seu, né, mas se tiver outra coisa que você quiser fazer no jabá, assim, então o espaço é seu, Marília. Então vamos lá. Bom, tem o livro do Engels com o pós-fácil meu, que saiu pela Boitempo agora. Esse pós-fácil eu tento justamente aproximar o trabalho do Engels da antropologia e dos estudos de gênero e de questões contemporâneas. Então é bem legal. Eu espero que vocês gostem, quem for ler. E o que eu tô fazendo agora tem muito mais a ver com uma discussão ligada à não monogamia e monogamia, formas de relacionamento e violência de gênero. Então eu tô trabalhando com esse tema atualmente. Eu tenho
tenho postado bastante coisa no Instagram. Meu Instagram é @maríliamoscou, meu Twitter é @maríliamoscou. Não tenho postado tanto mais no Facebook, tem o pessoal que me segue no Facebook, mas acho que o algoritmo do Facebook atrapalha muito. Então eu tenho focado principalmente em Twitter e Instagram, e tem o meu Medium também, @maríliamoscou. Tenho publicado algumas coisas preliminares dessa pesquisa nesses canais. Então eu vou meio que publicando algumas coisas, enfim, sobre temas específicos e tal. E, eventualmente, espero que em pouco tempo, tipo 1 mês, 2 meses, não sei, eu vou lançar já o podcast dessa pesquisa. Então tem um podcast temático de monogamia. Para o público ele vai ser lançado em inglês, e para o público brasileiro vai ser lançado um que, bom, além de replicar esses episódios do podcast em inglês, também vai ter alguns episódios extras, digamos, sobre outras coisas mais pertinentes para o brasileiro. O nome do podcast é LibreCast. Eu estou ainda montando o site, enfim, organizando tudo, então ainda não está online, mas fiquem, se vocês ficarem ligados nos meus canais, né, Instagram e Twitter principalmente, vocês conseguem saber disso. Claro, vai ter no Facebook também, mas é só que o algoritmo pode não ajudar vocês a ficarem sabendo em tempo real. Obrigado, Marília. Foi um prazer conversar aqui com você e Cara, foi um super prazer. Você é um excelente entrevistador. Obrigado. É sério. Sério. Obrigado. E já quero depois, assim, para um outro episódio de conversar sobre a sua pesquisa sobre não monogamia e também sua pesquisa do mestrado. Fica aí um convite aberto para um outro dia. Perfeito. Me lembra depois que a gente conversa. A do mestrado já tá pronto, então é mais fácil de falar. Beleza. A de não monogamia, talvez no ano que vem a gente... termina ela primeiro. fala mais. Olha, é isso então. Obrigado. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou do nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.